Vamos dar início então? Então, uma boa noite a todos os internautas que estão nos acompanhando. Com a presença de Deus, iniciaremos a 26ª sessão ordinária desta Casa de Leis. E de início, solicito 1 minuto de silêncio pelo passamento do senhor Gentil Moreira Farrapo, o velho do açougue, ex-vereador dessa Casa de Leis por 2 mandatos, ocorrido no início dessa semana. Senhores vereadores, dando sequência, peço então ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Cleide Maria Vieira da Silva. Presente. Rodoaldo Soares de Almeida. Presente. Fernando Duarte. Presente. Hélio Rossi. Presente. João Abdala Marum. Presente. Matheus Marum de Campos. Presente. Miguel Marcelo Sobrinho. Presente. Sérgio Ventura, presente. Sidney de Jesus dos Santos. Presente. Dando sequência, então, convido o nobre vereador Miguel Marcelo para fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa noite a todos os vereadores, a vereadora. Farei a leitura de Mateus, capítulo 19, versículos 26 ao 30. Disse então aos seus discípulos: em verdade vos declaro, é difícil um rico entrar no reino de Deus. E vos repito, é mais fácil um camelo passar por o fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A estas palavras, seus discípulos pasmados perguntaram: quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e disse: aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro então, tomando a palavra, disse-lhe: eis que deixamos tudo para te seguir, que haverá então para nós? Respondeu Jesus: em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós, que me haveis seguido, estareis sentado em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que por minha causa deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filho, terras ou casa, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. São muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. São as palavras da salvação. Amém. Graças a Deus. O vereador Fernando está sem imagem. Senhores vereadores, dando sequência, então, declaro aberto o expediente com leitura das matérias. E nos termos do artigo 20, inciso 3, alíneas A e M, artigo 63, inciso 3 do regimento interno, requer ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, passando diretamente à sua votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, e se forem contrários, queiram se levantar. A ata da 25ª sessão ordinária realizada em 11 de agosto está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, e se forem contrários, queiram se manifestar. Aprovado também. Ofícios recebido do Poder Executivo. Ofício 146 de 2020.
face ao requerimento 110 de 2020, de autoria da nobre vereadora Cleide Maria Vieira da Silva, onde propõe ao Poder Executivo que, através do setor competente, efetue a instalação de iluminação pública na Rua das Palmeiras, altura do número 310, bairro Quintas de Pirapora. Informa-lhe a nobre vereadora que a solicitação será encaminhada à Secretaria de Planejamento e Urbanismo para a inclusão no próximo cronograma de instalação de iluminação pública no município. E assim que houver recursos financeiros para esses fins, a solicitação será atendida. Ofício 147 de 2020. Face ao requerimento 111 de 2020, de autoria do nobre vereadora Cleide Maria Vieira da Silva, que solicita a pintura das lombadas ao longo da Rua Honório de Almeida Barros, no bairro Terras de São João. Informa-lhe que esse serviço já foi realizado recentemente. Ofício 148 de 2020. Face ao requerimento 112 de 2020, de autoria do nobre vereador Sidney de Jesus dos Santos, onde propõe ao Poder Executivo contatar a empresa Votorantim Cimentos, a Votoran, para que corte os pés de eucaliptos recentemente queimados na área do fundo do conjunto habitacional José Hermílio de Moraes, bem como instalar cercas que impeçam o acesso da área e despejo de lixo e entulho. Informa-lhe ao nobre vereador que a solicitação será encaminhada ao setor competente para as devidas providências. Ofício 149 de 2020. Face ao requerimento 113 de 2020, de autoria do nobre vereador Hélio Rossi, onde propõe o Poder Executivo a instalação de pontos de iluminação pública nos seguintes locais: Rua Antônia Dionila Fonte Silva, no Parque Pirapora; Rua dos Eucaliptos, próximo ao número 28, de frente à Igreja São Judas Tadeu, Quintas de Pirapora; e Rua Pedro Lemes dos Santos, próximo à esquina com a Rua Vicente Ferreira dos Santos, no centro. Informa-lhe ao nobre vereador que a solicitação será encaminhada à Secretaria de Planejamento e Urbanismo, para que a mesma consulte se as ruas solicitadas já estão nas programações para atendimento, e as quais não estiverem, para que possam ser incluídas no próximo cronograma assim que houver recursos financeiros para esses fins. Ofício 151 de 2020. Joel da Viedade, prefeito municipal de Salto de Pirapora, no exercício de competência definida pela lei orgânica do município, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a resposta ao requerimento 114 de vossa autoria, de acordo com os seguintes esclarecimentos prestados pela Secretaria Municipal de Cultura. Primeiro, a Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, através do setor competente, criou o cadastro cultural de artistas e profissionais de cultura e espaços artísticos e culturais. Segundo, primeiro objetivo é mapear quem são os profissionais de nossa cidade e também fortalecer e preparar o setor cultural para recebimento de auxílio emergencial decorrente da Lei Aldir Blanc, mencionada no requerimento do nobre vereador. Terceiro, o cadastro servirá para registrar a diversidade de expressões culturais no município, tornando visível a atuação artística e cultural dos agentes de cultura da cidade, além de subsidiar informações para a geração de indicadores culturais em Salto de Pirapora. Quarto, a municipalidade, por ser de pequeno porte, está seguindo as orientações do Estado e aguardando regulamentações da Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020, para que sejam publicadas as informações, tendo em vista que muitas são as dúvidas que existem entre todos os gestores, tanto culturais como jurídicos e financeiros de todo o país. Quinto, informamos a Vossa Excelência que o repasse para este município já está provisionado junto ao Fundo Nacional da Cultura, União, não implicando no momento na criação de decreto ou de lei municipal, conforme sugerido neste requerimento, para que seja feito o repasse de valores recebidos ao setor cultural. Ofício 152 de 2020. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Salto de Pirapora, artigo 32 do parágrafo 1º, solicito-lhe a prorrogação de prazo por igual período para esclarecimentos referente ao requerimento número 115 de 2020 de vossa autoria, protocolado nessa Prefeitura Municipal no dia 29 de julho de 2020.
Mensagem justificativa à emenda substitutiva número 1 de 2020, de 14 de agosto de 2020, ao projeto de lei complementar número 8 de 2020, de 6 de agosto de 2020. O presente projeto visa atender às diretrizes da Lei Federal de Subsídios Sólidos e colaborar com a Coresp, Cooperativa de Reciclagem de Salto de Pirapora, que realiza o trabalho de coleta seletiva no município. Recebemos a real necessidade de tal projeto, porém, como é a primeira vez que o município cede tal espaço para a citada cooperativa, é de prior que seja fornecido prazo curto do que o constante no projeto inicial, visto que assim o fazendo demonstra maior zelo pelo patrimônio público, podendo, após passado esse prazo inicial, aumentar o prazo através de nova concessão. Frente a todo o exposto e aos benefícios que a presente proposição almeja conquistar, contam os signatários com a colaboração dos demais pares para a sua aprovação. Sala das Sessões, 14 de agosto de 2020, Matheus Marum de Campos, vereador, Sidney de Jesus dos Santos, vereador. Emenda substitutiva número 1 de 2020, de 14 de agosto de 2020, ao projeto de lei complementar número 8 de 2020, de 6 de agosto de 2020. Emenda o artigo 2º do projeto de lei complementar número 8 de 2020, de 6 de agosto de 2020. Artigo 1º. Fica emendado o artigo 2º do projeto de lei complementar número 8 de 2020, de 6 de agosto de 2020, passando a ter a seguinte redação. Artigo 2º. O prazo de vigência da presente concessão é de 2 anos. Sala das Sessões, 14 de agosto de 2020, Matheus Marum de Campos, vereador, Sidney de Jesus de Campos, Sidney de Jesus dos Santos, vereador. Requerimento 120 de 2020. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requer a mesa nos termos regimentais ouvido plenário para reiterar ao Poder Executivo que, através do setor competente, determine a instalação de um ponto de iluminação pública na Estrada da Barra, à altura do número 4.199. Justificativa. No local citado, a iluminação requerida será de grande importância para a diminuição dos riscos de assaltos e acidentes. Solicito que esta medida seja executada em tempo adequado. Sala das Sessões, 17 de agosto de 2020. Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. Vereadores, requerimento número 120 de 2020, de autoria da vereadora Cleide da Agropecuária, está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, e se forem contrários, queiram se manifestar. Requerimento está aprovado. Requerimento 121 de 2020. Requerimento de autoria do vereador Matheus Marum de Campos. Requer a mesa nos termos regimentais ouvido plenário para solicitar ao Poder Executivo uma cópia do Plano Municipal de Saneamento disposto na Lei número 1445 de 2012, de 14 de maio de 2012, bem como questionar quando este plano será atualizado de acordo com a realidade presente de nosso município. Justificativa. O Plano Municipal de Saneamento, cujo planejamento iniciou-se em 2011, tinha em suas metas o ano de 2015 como data limite para a implantação das obras de curto prazo, e 2019 como data limite para a implantação das obras de médio prazo, visto que, de 2011 até a presente data, muito se mudou em Salto de Pirapora, considerando a criação de novos bairros, além da expansão territorial da cidade, acompanhando o crescimento populacional. Faz-se necessário que o plano de saneamento seja revisado e atualizado, visando planejamentos que atinjam a integridade da nossa população. Sala das Sessões, 18 de agosto de 2020, Matheus Marum de Campos, vereador. Vereadores, o requerimento 121 de 2020, de minha autoria, está em discussão. O requerimento está em votação, senhores vereadores. Os que estiverem de acordo, continuem como estão, e os que forem contrários, queiram se manifestar, por favor.
requerimento está aprovado. Senhores vereadores, a palavra está livre. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Ninguém vai usar a palavra livre hoje? Podemos dar sequência, então? Então, senhores vereadores, passamos então à ordem do dia. Peço ao secretário que confirme a presença dos senhores vereadores. Presença confirmada. Declaro aberta a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias. Parecer número 29 de 2020 da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de lei número 17 de 2020. Parecer número 21 de 2020 da Comissão de Finanças e Orçamento favorável ao projeto de lei número 17 de 2020. Parecer número 13 de 2020 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social favorável ao projeto de lei número 17 de 2020. Projeto de lei número 17 de 2020, de 29 de julho de 2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e dar outras providências. Senhores vereadores, projeto de lei número 17 de 2020 está em discussão. Bom, vereadores, esse projeto se trata de um projeto já lido na última sessão, um repasse que o governo federal está fazendo para o município, e eu pedi alguns esclarecimentos para a prefeitura e foi informado que boa parte desses recursos que estão chegando para o município serão utilizados para o pagamento de horas extras de alguns funcionários, na verdade, muitos funcionários. É uma quantidade boa de recursos, mais de R$600 mil, e acredito que vai ser de grande ajuda para várias áreas do município, inclusive a área da saúde. Tá certo? Senhores vereadores, o projeto continua em discussão. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Não? Então, o projeto de lei número 17 de 2020 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, e se forem contrários, queiram se manifestar. O projeto de lei número 17 de 2020 está aprovado. Parecer número 30 de 2020 da Comissão de Justiça e Redação favorável à emenda substitutiva número 1 de 2020. Parecer número 22 de 2020 da Comissão de Finanças e Orçamento favorável à emenda substitutiva número 1 de 2020. Emenda substitutiva número 1 de 2020, de 14 de agosto de 2020, ao projeto de lei complementar número 8 de 2020, de 6 de agosto de 2020. Emenda o artigo 2º do projeto de lei complementar número 8 de 2020, de 6 de agosto de 2020. Emenda substitutiva número 1 de 2020 está em discussão. Bom, senhores vereadores, eu achei importante fazer uma emenda ao projeto de lei complementar número 8 de 2020, porque se trata de uma concessão de 5 anos. Como nós estamos no final do mandato, uma concessão pelo período de 5 anos abarcaria toda a próxima gestão, e não me parece correto que nós possamos conceder aí uma área sem a avaliação da próxima gestão. Como nos últimos anos essa área já ficou sem o contrato adequado, e agora que a prefeitura está regularizando, em final de mandato, não me parece correto que nós façamos uma lei que ocupe todos os 4 anos do próximo mandato, sendo que o mais correto me parece que seja o próximo gestor determinar se a cooperativa vai se manter ali no Jardim Ana Guilherme ou se ela vai para um lugar melhor. Eu acredito que o trabalho que a cooperativa de reciclagem faz é um trabalho de extrema importância. Eles colaboram de várias formas para o município. Selecionando o lixo que nós descartamos, eles conseguem aumentar a vida útil do nosso aterro sanitário, além de todos os benefícios para o meio ambiente. Então, e eles estão ali no Jardim Ana Guilherme. Sempre tive reclamações a respeito do cheiro, do mau cheiro,
os moradores ali da região. A gente sabe que é dificultoso, o pessoal da cooperativa faz o melhor, eles tentam selecionar ao máximo, mas não tem jeito, a gente sabe que quando trabalha com reciclável, com lixo, o mau cheiro é inevitável. Então me parece que talvez o mais indicado fosse que a prefeitura disponibilizasse um local mais adequado para a cooperativa, onde a cooperativa tenha uma estrutura melhor para trabalhar e também que a população não seja incomodada pelo mau cheiro dos resíduos. Então, é por esse motivo que eu apresento essa emenda aqui hoje, reduzindo o período de concessão de 5 anos para apenas 2 anos. Tá certo, vereadores? Era o que eu tinha para acrescentar. Se alguém gostaria de falar alguma coisa, a discussão continua aberta. Perfeito, então. A emenda substitutiva número 1 de 2020 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contrários queiram se levantar ou se manifestar nesse caso. Perfeito. Emenda substitutiva número 1 de 2020 está aprovada. Parecer 31 de 2020 da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de lei complementar número 8 de 2020. Parecer número 23 de 2020 da Comissão de Finanças e Orçamento favorável ao projeto de lei complementar número 8 de 2020. Projeto de lei complementar número 8 de 2020, de 6 de agosto de 2020. Dispõe sobre a concessão de uso de imóvel público à Coresp, Cooperativa de Reciclagem de Salto de Pirapora, e da outras providências. Projeto de lei complementar número 8 de 2020, com a inclusão da emenda substitutiva, está em discussão em primeiro turno. Senhores vereadores, trata do projeto que acabamos de emendar aqui, aprovando a emenda número 1 de 2020, de minha autoria e da autoria do vereador Sidney, referente à concessão de uma área dentro do Jardim Ana Guilherme para a cooperativa. É bom destacar que essa área a cooperativa já está instalada lá há alguns anos, mas como o bairro cresceu, se desenvolveu, tem muitas residências no entorno da cooperativa, isso gera um desconforto muito grande para os moradores, e eu acredito que a prefeitura, muito em breve, vai ter que adotar medidas para mitigar essa situação, colocando a cooperativa num local mais adequado, dando uma infraestrutura melhor para a cooperativa, visto que estive lá visitando na semana passada, e a situação de todos os coletores é bem triste mesmo, assim. Eles não têm infraestrutura nenhuma lá, a prefeitura tem dado muito pouco apoio, sendo que é um trabalho tão importante para a cidade, merecia um pouco mais de atenção. Vi lá o trabalho de um funcionário trabalhando na prensa hidráulica, onde ele prensa todo o material reciclado, recolhido lá, e é uma prensa muito antiga, tem muita perda de material, então o trabalho da cooperativa é tão valioso, tão importante para a gente, e tem sido deixado tanto de lado, e eles têm sem incentivo. Por isso que eu acho que a concessão que nós estamos votando aqui hoje, ela tem que ser por um tempo reduzido, para que a próxima gestão, se Deus quiser, dê uma atenção especial às questões ambientais e possa trazer melhorias e progresso para a nossa cooperativa, tá certo? Senhores vereadores, já me alonguei demais. Projeto de lei complementar número 8 de 2020, com a inclusão da emenda substitutiva, continua em discussão. Mais alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Não? Então, o projeto de lei complementar número 8 de 2020, com a inclusão da emenda, está em votação nominal, em primeiro turno. Cleide Maria Vieira da Silva. Sim. Clodoaldo Soares de Almeida. Sim. Fernando Duarte. Cadê o Fernando? Sim. Hélio Rossi. Sim. João Abdala Marum. Sim. Miguel Marcelo Sobrinho. Dá para ficar quieto aí? Sim. Sérgio Ventura, sim. Sidney de Jesus dos Santos. Sim.
Então, senhores vereadores, o projeto de lei complementar número 8 de 2020 está aprovado em primeiro turno. A votação do segundo turno será na próxima sessão, respeitando o parágrafo 1º do artigo 181 e o parágrafo 1º do artigo 214 do nosso regimento interno. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a 26ª sessão ordinária desta Casa de Leis, informando os interessados que a íntegra das sessões se encontram no site da Câmara, gravadas, bem como na secretaria desta Casa, para ler os documentos na íntegra. Agradeço a presença de todos os internautas que nos acompanharam. Tenham todos uma boa semana, se cuidem e fiquem todos com Deus. Boa noite, Matheus. Amém. Boa Boa noite. noite, vereadores. Obrigado. Boa noite para todos. Boa noite Boa para noite a todos. todos. E Deus acompanhe.